Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, guardando a confiança, Senhor, de que és conosco, manifestado em seu Evangelho de amor. Sentimos que és conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, que em seu nome são conosco. Sentimos a sua presença em nossas vidas, todas as vezes que o nosso coração pulsar harmonia e paz, entendimento e esperança. Sentimos-te a presença, Senhor, em cada gesto simples de amor e caridade que porventura nossos espíritos manifestarem. Sentimos a sua presença, Senhor, na compaixão derramada sobre as nossas dores, na misericórdia estendida sobre todos os sofredores da terra, a luz da verdade jorrada em todos os cantos deste planeta, para que despertemos para o bem e para o amor. Amado Mestre Jesus, cubra a multidão dos nossos erros e permita, Senhor, que possamos receber oportunidades redentoras para sairmos desta existência redimidos, esperançosos e trabalhadores no bem constante. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, em nome de Jesus e em nome dos Espíritos amoráveis, responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E o item dentro desse contexto dos trabalhadores da última hora é a missão dos espíritas. Temos refletido sobre a palavra missão. Missionários só são aqueles espíritos prepostos de Jesus na terra que ao longo de muitas existências testemunharam o seu Evangelho e, portanto, adquiriram uma experiência e um estado vibratório de permanente bem. E esses espíritos trazem, então, missões coletivas, onde nós outros podemos estar inseridos na missão de alguém, porque também o Espiritismo é uma missão coletiva de Jesus para a Terra, onde nesse contexto dos missionários existem aqueles espíritos com grandes responsabilidades pelo bem de todos, em levarem avante tarefas significativas, porque também já trazem alguma experiência. Existem dentro dessa grande missão as oportunidades que nos são concedidas. E também existem aqueles que estão nos primeiros degraus das obrigações morais. Então, esta escalada de trabalho é que forma a missão do espírita na Terra. Então, é importante a gente ter essa referência de onde nós estamos nesse contexto da missão dos espíritas. Nós nos sentimos verdadeiramente espíritas? Por que sinais seremos reconhecidos para nos sentirmos verdadeiramente espíritas? Então, o Evangelho diz assim: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Muitas pessoas dizem, já fui espírita. Eu pergunto, será que chegaram a ser?
Será que dominavam o contexto da referência doutrinária, do ponto de vista do conhecimento e da experiência? Reflexões. Muitos estão na doutrina espírita fazendo tudo o que a casa espírita oferece, mas será que são espíritas? Nós precisamos trazer essa reflexão. Nós nos sentimos imbuídos de muita motivação para dizer isso a todos. Que ser espírita na Terra demanda um compromisso profundo conosco mesmo e com os demais. E qual o motivo pelo qual os muitos chamados deserdaram, desistiram? Porque quando aquele corpo doutrinário não tangencia a consciência, não há mudanças. Não há renovação da nossa anterioridade que nós trouxemos para nos ajustarmos com as leis sábias e misericordiosas de Deus. E quando não tangencia a consciência, não mobiliza em nós os conflitos existenciais, não olhamos para as mazelas que trouxemos para serem transformadas, nós vamos sim nos arrastar para as tentações. Figurativamente, por tentações entendemos estímulos da nossa ambientação reencarnatória que encontram ressonância na minha anterioridade, naquilo que ainda não está resolvido em mim e que me arrasta fortemente para que eu repita as mesmas situações do passado que ao longo de várias encarnações eu tenho repetido. E não estamos falando nem daqueles que são ou eram trabalhadores da casa e desistiram de frequentar ou migraram para outras situações, achando que em outras situações vão encontrar aquilo que buscam, quando na verdade precisariam olhar para dentro de si mesmos. Então, o fator de risco do planejamento reencarnatório é a não resolução da nossa anterioridade. Aquilo pulsa, vibra e me arrasta a repetir aquilo. E o que acontece é que a grande maioria não deixa de frequentar, vem e desenvolve uma função sem lastro de conhecimento, sem lastro de vivência e principalmente sem coerência. Porque muitas pessoas acham que em casa se permitem extravasar seus conteúdos mórbidos e na casa espírita, com a aparência de adequação, querem exercer a função sem coerência. E por coerência, nós estamos entendendo que é aquela postura de alinhamento com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu vivo, como eu manifesto com transparência o ser espiritual que sou. Tem pessoas de maus hábitos que querem, na casa espírita, exercer funções espirituais, como evangelizar crianças, dar passes, fazer evangelho e outras situações, conduzir estudos, pequenos grupos, fazer acolhimento ou atendimento fraterno ou assistência fraterna, as várias modalidades de atender alguém. Esses maus hábitos geram um estado interno, que é a palavra que Jesus falou, e por isso nós vamos a pronunciar, é hipocrisia. Eu escondo de você aquilo que trago comigo e quero levar a vida nesta ambivalência. Em casa eu falo impropérios, expresso agressividade, tenho maus hábitos viciosos, palavras chulas. E na casa espírita minhas palavras são melífluas, meus gestos são educadíssimos. O espírito não conseguirá conviver muito tempo nesse estado desatrelado da verdade.
porque isso nós vamos chamar de falta de coerência. E sem essa coerência, nós estaremos às vezes sim na casa espírita, mas não somos espíritas cristãos verdadeiros, os trabalhadores da última hora. Ainda não seremos estes trabalhadores da última hora. Então, eu queria começar a refletir novamente nesse livro que é fantástico, é um livro que deveria ter grupos de estudos só para esse livro que chama Opinião Espírita e que tem mensagens de Emmanuel e algumas de André Luiz, tão somente. E ele vai falar de tudo dentro da doutrina espírita, da casa espírita, da postura do espírita. Então, a espiritualidade trouxe vários livros para serem lidos para nós entendermos a formação do trabalhador da última hora. E eu vou dizer poucas coisas hoje e nessa semana a gente vai continuar falando sobre isso, porque ele vai gerar, o Emmanuel, uma autorreflexão, que se chama Examinemos a Nós Mesmos. Uma autorreflexão, que nós na Casa Espírita precisamos ter sempre esses grupos de amigos, onde a gente faça essa autorreflexão. Ele vai pôr 2 tópicos eu vou falar hoje, que é sobre a avaliação sobre a paciência, a experiência doméstica, o sacrifício e o desapego. Essa grande classe de postura do trabalhador espírita cristão. Testa a paciência própria. Vamos ver o que ele pergunta sobre a paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo em todos os seus contextos? Há quanto tempo se sente estabilizado na afabilidade, na serenidade e na profunda compreensão, no entendimento em relação ao tempo evolutivo daqueles que conosco convivem? É uma reflexão. Dentro desse estado, esse grande grupo chamado paciência, conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Nós estamos sendo capazes de levarmos no nosso ambiente familiar um estado de harmonia entre os membros? Nós somos esses agentes que geram um estado de serenidade no ambiente doméstico? Com essa calma, com essa afabilidade, com esse extremado compreensão, tão dilatada compreensão, que resvala pelos caminhos da indulgência, para nem termos a quem perdoar, porque somos capazes de compreender profundamente que aqueles de nós e nós mesmos falhamos sempre, sempre, sempre. Essa é uma questão que que é um bloco, né? Bom, como que eu estou? Se a doutrina espírita penetrou em mim, não fui eu que entrei nela, mas ela que está nas instâncias íntimas do meu ser espiritual, se isso já se faz em nós. Na casa espírita, Emmanuel pergunta assim, a reflexão: colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Quer dizer, é uma alegria servir? É uma alegria, uma satisfação plena as reuniões que eu frequento? Eu sou aquele queixoso que aponta a dificuldade desse, daquele, que está insatisfeito, que quer mudar de trabalho, que acha que é a reunião, que acha que é o dirigente e que ainda não se percebeu, né? Porque enquanto nós não tivermos talhados a termos bons relacionamentos com uma diversidade de personalidades, as mudanças não se fizerem em nós. Se eu tiver predisposição apenas de ter relacionamentos com aqueles que nos são afinizados, eu nada acrescentei, eu nada cresci e em nada me modifiquei. Então, observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes evangelho mais vivo nas atitudes com os amigos, com os que são próximos.
E isso precisa ser íntimo. Porque como nós temos falado durante esses dias, não basta o comportamento, ele não se mantém, porque nós somos espíritos. Esse estado incoerente, que nós chamamos de hipocrisia, não se manterá, porque em sendo espíritos, nós temos vibrações e imagens mentais que comunicamos uns aos outros. Então, aquilo que sai da nossa boca, muitas vezes não é aquilo que nós pensamos. Aquele comportamento ajustado não é aquilo que sentimos. Então, esse estado que nós vamos chamar de tormento, porque o espírito que elege viver assim, ele está num eterno tormento. E pensa que a linguagem é apenas externa quando nós estamos nos comunicando de espírito para espírito. E agora a palavra-chave que sempre vai caber nessa lição dos trabalhadores da última hora é a palavra sacrifício, que hoje é abominada pela sociedade, e a palavra-chave da sociedade é divertir-se. E Jesus nos chama para o sacrifício. Olha a diferença. Todo mundo tem o tropismo de se divertir. E nunca, no século XX, estamos entrando no XXI, a palavra divertir-se e divertimentos foi tão explorada na humanidade. E nós falamos sempre uns aos outros, divirta-se, divirta-se, divirta-se. Falamos para as crianças, para os jovens, para os adultos, divirta-se. Não que o contentamento e a felicidade não sejam essenciais ao espírito, é essencial. Estar contente, estar feliz, estar satisfeito é essencial para o espírito. Mas o essencial para o trabalhador da última hora é o espírito de sacrifício. Sacrifício deste lazer, deste divertimento, dos meus interesses pessoais. Abrir mão disto, em detrimento de um estado de felicidade íntima, que é esse que é o regozijo do espírito. Quando nós queremos entrar nas bem-aventuranças, nós precisamos sentir que estes que são bem-aventurados são os espíritos que chegaram a testemunhos espetaculares de sacrifício dos interesses pessoais. Esses são os verdadeiros espíritos felizes, que é uma categoria na escala evolutiva dos espíritos. E a Terra, entrando num tempo de regeneração, entrará num tempo de espíritos bem-aventurados sob alguns aspectos, desde que, doravante, nós começamos a discernir sobre esse conceito chamado sacrifício. Porque o trabalho com Jesus não é a última coisa que eu tenho para fazer depois que eu me refestelei com isso, que eu me alegrei com aquilo, que eu fiz aquilo, para o meu bel prazer, aí o tempo que eu tenho, aí então eu vou me dedicar a Jesus, ao próximo, ou à casa espírita, que são as mesmas coisas. Eu sei que o chamamento é forte, mas o tempo é esse, amigos. Nós já ficamos milênios, meus amigos costumam dizer que eu falo arque milenar para tudo, arque secular, que essa é a minha medida, né? E é verdade, né? Nós ficamos milênios perdidos nas ilusões do mundo, achando que aquilo era bom para nós, mas não era o bem. Era bom, mas não era o bem. E o chamamento agora é outro. E com a seriedade, né, que a doutrina espírita nos outorga, nós precisamos trazer muito para o trabalhador espírita cristão da casa espírita essa palavra sacrifício. E para refletir sobre sacrifício, Emmanuel diz assim: notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Reflitamos. É sempre importante nós refletirmos nesses conteúdos que nós estamos abordando, porque nós vamos ver ao longo da história do Espiritismo médiuns espetaculares,
com uma capacidade inquestionável de trazer conteúdos doutrinários, deixarem de ser espíritos. Espíritas. Porque, como a Célia falou, nunca foram. Então, vamos observar, né, nós mesmos, porque ter uma mediunidade espetacular, ver espíritos, ficar incorporado, psicografar, fazer palestras, dar aulas, abordar temas, obviamente que isso é extremamente importante, mas de maneira nenhuma garante para nenhum de nós que com essas atividades estamos nos tornando espíritas. Porque ser simpatizante da ideia, concordar com a teoria, com os conteúdos que a doutrina espírita traz, não significa ser espírita. E se hoje nós somos simpatizantes, amanhã podemos nos antipatizar com os próprios conteúdos, com o que nós estamos vendo. Podemos deixar de concordar com o que agora é para nós algo importante. Porque definitivamente algo importante de nós entendermos é que Jesus não aguarda de maneira nenhuma e nem tem a ilusão, porque Jesus não se ilude, né, de trabalhar e de estar com homens perfeitos, mas com homens em profunda transformação constante. Para que nós possamos nos tornar espíritas, então, como a Célia colocou, desenvolvermos atividades dentro do espiritismo, é necessário, não que sejamos espíritos perfeitos, olha, nada disso, mas que nós sejamos exemplo de profunda e constante transformação. É isso que vai delinear se somos ou não espíritas. Então, às vezes, nós olhamos para uma casa e perguntamos assim, vamos olhar para a nossa mesmo, cada um olha para a sua. Quantos espíritas tem ali? Passista, talvez, 30, 40, 50, 200. Mas passista é espírita? Necessariamente? Absolutamente não. Pode ser que sim, pode ser que não. Palestrante é espírita? Pode ser que sim, pode ser que não. E assim sucessivamente. Porque, evidentemente, que a carta magna do espiritismo é o quê? Caridade. Então, não existe espírita sem caridade. O espírita é o caridoso. Ponto. Que está se esforçando, se transformando todo o tempo todo, para se tornar cada vez mais e mais profundamente, mais amplamente caridoso. Então, fora disso, é filosofia espírita. E filosofia espírita, sem a parte moral, e mesmo sem a científica, não é espiritismo. E esse é o nosso momento de compreendermos. Por quê? Nós estamos abordando o tema trabalho. Imagina o espírita trabalhando. Imagina.
Vamos imaginar o espírita trabalhando. Tem que sentar para ver. Né? É tão espetacular, né? que realmente torna uma motivação para todos que observam. E é esse o movimento que nós precisamos fazer em nossa alma. Porque quando nós estamos na casa espírita, nós sofremos uma pressão enorme daqueles simpatizantes que querem ocupar posições, sem estar verdadeiramente nesse movimento da transformação diária todo o tempo todo, na sua intimidade. E aí, nós vamos começando a compreender, porque é até ruim, né, desagradável muitas vezes a gente ficar repetindo a mesma coisa. Nossa, de novo a gente vai falar, às vezes até a mesma frase, outra vez. Já falou isso semana passada, retrasada, 3, 4 para trás, mas não tem jeito, porque a frase do livro tem que ser uma vivência do espírito. Nós lemos a frase do livro que realmente nós reverenciamos, nos curvamos diante daquela grandeza, mas aquilo precisa penetrar na nossa intimidade. Então vamos voltar ao que temos falado todos esses dias, com relação ao trabalho ação e o trabalho serviço. Nós lemos lá, mas vai chegar um momento em que todo o meu trabalho, inquestionavelmente todo, 100% do meu trabalho será no ato de servir. Aí será o trabalho-serviço. Aí eu só vou trabalhar no serviço, só servindo. E quando eu chegar nesse ponto, a felicidade será plena do trabalho que eu realizo. Embora, muitas vezes, esgotante. Imagina, naqueles momentos em que Kardec devia sentir, eu tenho a impressão, até muita falta de ar, porque em função do esgotamento energético, faltava não só vitalidade, mas faltava o ar propriamente dito. E naquele trabalho que ele estava desenvolvendo, imagina a felicidade daquele espírito. Então, quando nós estamos no trabalho, serviço, ou seja, servindo com o trabalho, o outro, com os meus sentimentos atrelados junto aos meus valores, quando nós estamos fazendo isso com o trabalho, o que acontece conosco? Pode parecer blasfêmia o que eu vou dizer, mas não é. Naquele momento em que estamos agindo assim, o Cristo, Jesus, opera por nós. Através de Deus. Porque quando a gente olha aquela obra de 14 anos de Kardec, aquilo não é humano. Não é humano. Mas como que ele conseguiu? Porque no trabalho, serviço, o Cristo e a pleiade de espírito multiplicava suas forças, suas potencialidades, e o que ele iria fazer em 10 horas, ele fazia em 1. Porque é assim que nós ficamos quando estamos realizando o trabalho-serviço. A hora rende, o trabalho se multiplica, e quando alguém chega e olha e fala assim, mas isso foi feito nesse tempo? Como? Como? Então, chega um momento que nós nos acoplamos verdadeiramente com aquelas mentes felizes que
dizem, como Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. E nós aqui falamos, e eu também. Não é? Então, esse trabalho que nós estamos falando é aquele trabalho assim, olha, agora eu vou almoçar em família. Como a Célia falou, não preciso chamar de diversão, porque um almoço em família é um compromisso de alma, de estabelecer sentimentos, valores, satisfação. Não tem divertimento, são compromissos realizados, né? Pode ser alegre? Pode, mas a palavra divertimento não cabe. Então, nós estamos sendo convidados a entender que todo o tempo todo, o trabalhador da última hora, que é o tema do Evangelho, o trabalhador da última hora, que vai trabalhar em 1 hora o que todos os outros tiveram 10 para fazer, ele faz em 1 hora. Por que ele faz em 1 hora? Porque o ato de servir multiplica, amplifica a nossa força de trabalho. É isso que é o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora, ele pega o serviço para fazer, ele faz naquela hora o que o outro vai levar 1 século. Porque ele faz servindo, ele faz com sentimento, ele faz com valores. E quando ele está fazendo, a conexão é direta e Jesus, se associando a nós naquele momento, multiplica as nossas forças e lança suas bênçãos em favor da humanidade toda, através daquele simples trabalho. Precisa ter o trabalhador encarnado. Então, sem o trabalhador encarnado, essa manifestação do Cristo na Terra fica comprometida. E obviamente que nós sabemos que um espírita, 2, 3 espíritas, sustenta a obra toda, muitas vezes. Porque ele faz o serviço da multidão, de quase todos. E nós vamos ter que nos aclimatar nesse clima de trabalho. O meu trabalho rende 1 por 10. O meu tem que render. Porque eu estou aqui com uma oportunidade extraordinária. Então, eu vou trabalhar com você, eu vou trabalhar te amando. Eu vou trabalhar com honestidade. Eu vou trabalhar com primor. Eu vou trabalhar com seriedade. E o que vai resultar do meu trabalho, depois de eu colocar tudo isso? O que é que vai resultar? É esse o movimento. E olha o que o Evangelho está dizendo para nós. O trabalhador da última hora no planeta Terra é o espírita. Não estamos falando simpatizante. A honra de ser o trabalhador da última hora. E Jesus operar por mim. Mas como assim? Euzinha? Sim, euzinha. Eu mesmo. Com quase nada que eu possuo? Exatamente. Por quê? Por quê? Porque na hora que eu estiver fazendo, eu não estou brincando. Eu não estou ligada a nenhum interesse pessoal. Eu estou fazendo o melhor de mim. É perfeito de maneira nenhuma. Tem que fazer muitas vezes, 10, 20 vezes, refazer tudo que eu fiz, porque faltou isso, faltou aquilo? Sim. Mas
Diante o meu esforço, Jesus opera por mim. Se eu não acreditar nisso, vou acreditar em quê? É assim que nós temos que pensar. É assim que nós temos que pensar, porque isso é a verdade. É a verdade mais simples. Eu vou encher um saquinho, é o saquinho melhor que eu conseguir encher. Eu vou pôr uma roupa na máquina, eu vou pegar aquela roupa com todo o meu afeto e impregnar aquilo lá. Eu vou esticar no varal, quem vestir vai se sentir no céu. Eu vou lavrar um termo, uma ata, aquilo vai imantar de luz. E assim sucessivamente. Esse é o tempo nosso na Terra. Então, é difícil a gente sair desse tema. É difícil. Porque nós estamos sendo convidados. Porque se não agirmos assim, vamos ficar num mundo materializado, com o pensamento materializado, com os conteúdos sem edificação. E aí? De novo, mais uma vez, outra vez, uma vez mais, uma reencarnação que se foi, sem o devido aproveitamento. Vamos refletir, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender estas lições de vida eterna, Senhor. E de joelhos postos ao chão nós te rogamos, auxilia-nos, Mestre, a nos tornarmos espíritas, a irmos muito além das letras. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ocupar o nosso lugar, aonde o Senhor nos colocou, e ali realizar a nossa obra de amor, a nossa obra do bem, a nossa obra de servir aqueles que nos cercam, que nos oportunizam, nos tornarmos grandiosos no bem e no amor. Que nesta manhã gloriosa, Jesus, possamos estar conectados, amparados, vinculados com seu amor, para despertarmos cada vez mais para as tarefas simples que haveremos de realizar na Terra, transformando a nós mesmos e todos aqueles que convivem conosco. Aonde quer que nós cheguemos, que possamos levar a paz, o entendimento, a lucidez, a clareza, a bondade, o amor. Ampara, Jesus, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração desta casa, de todas as casas irmãs, de todo o planeta, Senhor. Nossos irmãos espalhados nos continentes, necessitados de luz, ilumina-os, fortalece-os, para que mais saudáveis possam trabalhar na sua seara. Que nesta hora o Senhor nos envolva e nos proteja. Desce seu olhar doce e misericordioso sobre o Brasil, Senhor. Convoca os brasileiros para se tornarem cristãos. E onde quer que se encontrem, possam expressar o valor do Evangelho.
todos os dias da sua vida. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.